O Ministério Sara Nossa Terra apresenta mais uma ministração que vai mudar a sua vida. Feita com amor para você. Boa noite. Bom, quando eu cheguei hoje de manhã aqui, eu sabia a palavra que eu ia dar, né? E interessante que eu vi algumas pessoas que eu não vi há algum tempo, e pessoas estas que de certa forma, me inspiraram para essa palavra. Abre tua Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 28. Presta atenção numa coisa, olha só. Todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós passamos por crises. Todos nós. Ninguém aqui está protegido, guardado de um problema ou de uma crise ou de um momento difícil e complicado. Ninguém. Todos nós passamos. E somos extremamente surpreendidos por crises. Surpreendidos. Algumas crises nós, vamos dizer assim, nós até que semeamos por elas, mas outras não. Outras simplesmente apareceram. E o que eu vou fazer com a crise? Como é que eu vou enfrentar uma crise? O que eu vou fazer com a crise? Então eu vejo pessoas que na crise brigam com Deus, brigam com pessoas que estão perto, estão próximas. A crise se torna uma crise maior ainda. E eu vejo, preste atenção, que o nosso sucesso depende de como nós nos comportamos no insucesso. O importante é como você sai de uma situação difícil, de uma situação de crise. Como é que você vence isso? Como? Então, nós precisamos nos preparar para passarmos por situações difíceis. E essa preparação passa por um fortalecimento, uma resistência contra problemas. Eu conto muito aquela história aqui que nos Estados Unidos eles fizeram, há uns anos atrás, aí na década de 80, 90, eles fizeram uma pesquisa, botaram 8 famílias de cientistas morando numa bolha, fizeram uma bolha, literalmente uma bolha, plantaram árvores ali, e os cientistas ficaram anos ali pesquisando como é que seria morar em Marte, né? Onde eles podiam produzir a comida deles, etc, etc. A experiência não deu muito certo. Eu me lembro que a reportagem, né, os cientistas que moraram lá, ele, esposa, filhos, né, saem, né, tudo magrinho, esquelético. Não deu muito certo a pesquisa, não. Aí eles pegaram e tiraram a bolha, aquela proteção de plástico que tinha, eles tiraram a bolha, tiraram aquilo. E todas as árvores que foram plantadas ali, como que foram destruídas muito rapidamente. Por quê? Porque elas se desenvolveram sem nenhum teste, sem nenhuma pressão, sem nenhum vento, sem nenhum vendaval, sem nenhuma chuva forte. Elas simplesmente cresceram. Então elas cresceram sem fibra. Então quando elas ficaram expostas ao vento e às tempestades de areia, etc., elas foram que espedaçadas. Eles disseram que as árvores se quebraram sem nenhuma resistência, como se fosse feito de material que não fosse madeira. Ou seja, eu preciso das crises, eu preciso das situações difíceis e complicadas para que eu possa criar uma resiliência, uma resistência, para que eu possa vencer os insucessos, para que então eu possa conter o sucesso. Porque sucesso, felicidade, prosperidade, eu posso obter e posso perder. Então, eu preciso aprender a como me comportar nos momentos de insucesso, de crise. Por quê? Porque se eu aprendo a me comportar nos piores momentos da crise, nos momentos de dor, isso me prepara para ser um vencedor. Eu não sou um vencedor porque eu tenho sucesso, eu sou um vencedor porque eu sei passar pelos momentos de crise com cabeça erguida e com menos tempo possível, menos dor possível e mais aprendizado possível. Eu preciso aprender a como vencer os momentos de crise.
E aí? Eu vou culpar Deus? Vou culpar pessoas? Problemas financeiros, problemas de trabalho, vocação. Tem muita gente com problemas de vocação, problemas de saúde, problemas de relacionamento. Como é que você vai se comportar diante disso? Eu queria estudar com vocês alguns pontos que eu aprendi nos momentos de crise. Quanto maior o teste, maior a aprovação. Quanto maior o teste, maior a aprovação. Primeira coisa que eu preciso aprender, é o quê? É ver a crise como Deus vê a crise. É ver a crise como Deus vê a crise. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Esse versículo, vamos ler juntos aqui. E sabemos que todas as coisas concorrem daqueles que são chamados segundo. Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Sabemos que todas as coisas... Então, se você está passando por um momento difícil, se você está passando por uma crise, você pode dizer: eu estou aprendendo, esse momento é um momento de aprendizado. Deus separou esse momento para que eu possa aprender alguma coisa, e alguma coisa importante. E eu tenho certeza que no final disso eu vou ser uma pessoa melhor, e no final disso eu vou ser uma pessoa mais preparada. Amém? Primeira coisa que eu aprendo, eu devo ver a crise como Ele vê a crise. Segunda coisa, Deus está no controle. Deus está no controle. Salmo 103. Salmo 103. Verso 19. Diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Aqui ele está dizendo o seguinte: olha, todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. O problema é o seguinte, quando você está na dor, quando você está no desespero, quando você está no problema, é difícil você pensar assim: Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Você se sente só, traído, esquecido. Você se enche de sentimentos, raiva. Você se sente amargurado, abatido. Você se sente o último dos homens, o último das mulheres, a última das mulheres. Por quê? Porque você está sentindo dor. Mas comece a aprender devagarzinho. Comece a colocar dentro de você essa palavra: Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Terceiro ponto, Isaías 55. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso confiar em Deus a tal ponto que, olha só, 55, verso 8. Por que eu preciso, por que eu posso confiar em Deus? Por quê? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu confio em Deus, que Ele está no controle de todas as coisas. Eu confio em Deus, que Ele está no controle de todas as coisas. Eu acho que dentro de nós existe aquela rebeldia adâmica, né? A natureza adâmica, onde nós, assim, brigamos com Deus. Nós brigamos com Deus, né? Como diz Deus assim: Ele quer, mas eu não quero. Né? Ele quer, mas eu não quero.
Aí Deus, tá bom. Você não quer? Amém. Seja conforme a sua vontade. Mas quando vem as provações, quando as provações aparecem, muitas vezes nós nos voltamos para Deus. Deus usa momentos de provação para nos testar, para nos preparar, para nos fortalecer. Como é que uma pessoa fica forte? Como? Como é que uma pessoa tem músculos? Como? Comendo doce de leite. Pudim de leite moça. Aqueles com calda. Aquelas ameixazinhas por cima. Quanto mais você come, mais você fica forte. Amém? Não, meu querido, é você pegar um ferro e malhar. É você olhar para uma bicicleta, olhar para um raio de uma esteira. Você entendeu? Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu detesto esteira, mas eu coloco o meu iPad, coloco um negocinho e esqueço. Escuto música, palavra. Esqueço. Você cria músculos ferindo músculo, machucando o músculo. Né? Tem uns caras lá na academia que eles andam como se eles estivessem empurrando carrinho de neném no shopping lotado. Sabe aquele carrinho assim? Eles andam assim, ó. De vez em quando ele faz assim. Cara, não vai em lugar nenhum. Aí pega 2 cotonetezinhos e faz assim. 2 cotonetezinhos. Tem que machucar. Tem que sair. Enquanto o caboclo não botar meio palmo de língua para fora. Então, Deus quer que você passe por situações, por provações, para ser provado. Para você ser aprovado. Algumas coisas que nós precisamos aprender. Não faça julgamentos rápidos. Isso te leva a atitudes erradas. Entendeu? Você está passando por uma provação, aí aconteceu alguma coisa, você ganhou um não, uma pessoa prometeu alguma coisa e não cumpriu, aí você fica com raiva, você fica chateado, e você já começa a pensar, sabe o que aconteceu isso? Aconteceu por isso. Não é nada disso. Deus muitas vezes está usando aquela situação para te ajudar, ou para dizer para você, não vá por aqui não, porque aqui está errado, você tem que ir para outro lugar. Não faça julgamentos rápidos, porque sempre você vai tomar atitudes erradas. Outra coisa que eu aprendi, não foque na crise, foque em Deus. Quando você está na crise, você só está olhando a crise, você esqueceu de Deus. O seu Deus passa a ser aquele problema, passa aquela situação. Enquanto que você pode muito bem se aliançar com Deus, buscar a Deus. Talvez não perguntar para Ele por quê, mas o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Olha, querido, deixa eu falar uma coisa para você, hein? Muitos dos nossos problemas são recorrentes. Eles vão e voltam. Vão e voltam. Podem ser até situações, momentos diferentes, circunstâncias diferentes, cidades diferentes, pessoas diferentes, mas eles voltam. Eu preciso falar com Deus, Senhor, eu estou passando de novo com esse problema. O que é que o Senhor quer que eu aprenda? O que é que eu não aprendi antes? E o Senhor quer que eu aprenda agora? Não foque na crise. Foque em Deus. Não foque na dor. Foque na palavra. Foque na oração. Foque na adoração. Foque na entrega. Foque no arrependimento. Falando assim na mesma coisa, relembre as crises que você passou, para que você possa entender qual é a lição que você precisa aprender. Pessoas que têm dificuldade com dinheiro, que gastam mais, né? Gastam aqui, gastam ali, gasta, daqui a pouco fica toda endividada, aí
aquela confusão, perde o crédito e tal, e começa e aquela confusão toda, e pá, aí, tum, zerou as dívidas, zerou, ótimo, graças a Deus, amém. Aí o caboclo entra na concessionária, compra um carro zero. E o carro já sai assim, meio desbalanceado, porque ele coloca dentro do porta-luva do carro o talão de pagamento das prestações do automóvel. É tão grosso, é mais grosso do que um lista telefônica, entendeu? Então ele pesa assim, fica pesado, o carro sai assim de lado. Aí depois ele vai e faz uma viagem. Vai para Nova York. Fazer compras em Nova York, que lá é barato. Lá é muito barato. Aí volta, mesma situação, mesmo vermelho. Não aprendeu. Não aprendeu. Aprenda. Não gaste sua energia com problemas recorrentes. Aprenda. Foque em Deus, não foque no problema. Esse aqui é bom, hein? Você precisa lidar com a sua ira. A ira não vai te ajudar. A Bíblia diz que você pode se irar, mas não pode pecar. Irai-vos e não pequeis. Todas as situações de crise, você fala assim, aquele cara, sem vergonha, me mandou embora, como? Então, e como é que pode? E não sei o quê. E você fica com raiva, com ira, e você se perde. Eu conheço problemas, conheço pessoas que têm ira de situações que aconteceram há anos atrás. E quando começa a falar sobre o problema, meu irmão, ele conta como se o problema tivesse acontecido ontem. A ira não deixou seu coração ainda, é escravo da ira. Tem pessoas que são escravas da ira, escravas de problemas, escravas de crise. Já se passaram as crises há muito tempo. E deixa eu te falar uma coisa, quando você está contaminado pela crise, quando você está contaminado pela ira, você não é abençoado. A solução do problema, o poço está ali, a fonte está ali, mas você não consegue beber água. A solução do problema está ali, mas você não consegue beber água. Porque você está contaminado. O melhor exemplo que nós temos, sem dúvida, é José. José, seus irmãos, a história fala, Abraão, Isaac e Jacó, seus filhos, mas seus filhos venderam venderam José. E José é vendido como escravo. Aí a história para de acontecer, a história para de ser contada aqui na vida dos seus irmãos e começa a contar a história na vida de José. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Se José fosse aquele cara irado, amargurado, murmurador, praguejador, aquele cara que fosse rancoroso, a história tira, opa, para aqui. Temos um problema. Para onde nós vamos? Contar a história dos irmãos não podemos, porque eles estão cheios de culpa. Contar a história de José também nós não podemos, porque ele está cheio de ira. Não posso contar a história disso. Quando você passar por algum problema, alguma situação, algum desprezo, alguma frustração, alguma traição, não seja ainda cativo da ira, cativo da raiva, cativo do desprezo, cativo da murmuração. Porque muitas vezes nós entramos numa crise e essa crise tem donos, tem culpados. Pode ser que sim, pode ser que não, mas pode ser que sim, pode ser que não. De repente pode ter um culpado. Da ira. Liberte-se da ira. Não seja escravo, prisioneiro da ira. Meu querido, a melhor forma de você se liberar da ira é falando. Eu perdoo fulano, eu libero perdão, eu não sou escravo, mas eu abençoo tal pessoa, abençoo tal situação, abençoo tal empresa, abençoo isso, abençoo aquilo, abençoo, mas eu não vou ficar amargurado por isso. Não vou ficar. Ira. Eu tinha um fornecedor de madeira, ele era meu fornecedor de madeira, quando eu
tinha construtora. Uma vez nós fizemos um negócio grande. Eu tinha um apartamento, troquei apartamento por madeira, porque nós estávamos fazendo uma obra muito grande, precisava de muita madeira. E ele construiu, lá em Goiânia não tem morro, mas ele construiu, em cima do morro, é um dos poucos que tem lá na saída, uma das saídas de Goiânia, tem um morro lá, e ele construiu um galpão. Então ele fez uma estrutura metálica, botou as telhas, e botou ali bastante equipamento, maquinário, para cortar madeira, acertar madeira, ou seja, quase tudo automatizado. Ele gastou muito dinheiro ali, muito dinheiro ali. Era em cima do morro. Goiânia, na época de verão, quando chove, é muito forte a chuva, muito forte, muito relâmpago. É assim, Goiânia faz muito calor, muito. E quando vem a chuva de verão, meu irmão, o negócio é para valer, as pancadas são fortíssimas. Outro dia teve uma chuva lá que alagou a cidade toda, uma parte da cidade foi terrível lá. E a chuva pegou o galpão desse meu amigo e rebentou o galpão dele todinho, rebentou, a telha voou, os equipamentos molharam todos e, nossa, caiu o transformador, foi um horror. E ele, sabendo que eu era cristão, chegou para mim que eu quero te contar uma história. Que é um negócio, fiquei meio virado, rapaz. Fiquei meio bolado. O que foi? Rapaz, o negócio mexeu comigo, cara. Mexeu comigo. Eu falei, fala, Carlão, o que é? Não, o negócio, fiquei meio... você tem que me explicar. O que foi? Ele disse que estava no trabalho, a chuva caindo, o empregado telefona para ele e fala, olha, o galpão aqui já era, voou tudo pelos ares, vem para cá. Ele pegou a caminhonete e foi para lá. Quando chegou, a chuva tinha acabado, mas o galpão tinha acabado. Ele ficou irado. Ele pegou uma ferramenta, uma pá e destruiu tudo, quebrou tudo, rebentou com tudo, xingou. E raiva. Do lado do galpão dele, tinham várias casinhas humildes, e aquelas casas também foram para o brejo. E ele então encontrou, saindo do galpão, ele encontra com a senhora, e a senhora fala assim, seu Carlão, graças a Deus, seu Carlão. Seu Carlão deu uma chuva agora, arrebentou lá em casa tudo, seu Carlão. Acabou com tudo, seu Carlão. Aleluia, glória a Deus, seu Carlão. Seu Carlão, glória a Deus, aleluia, seu Carlão. Morreu ninguém. A única coisa que foi inteira foi as panelas. O resto acabou tudo, cama acabou, mesa acabou, sofá acabou, tudo, o telhado ruiu. Lá em casa parecia um rio, seu Carlão. Glória a Deus, seu Carlão. Aleluia, Deus é bom. Olhou para ela. Ele olhou para ela. Mas a senhora está agradecendo a Deus, a senhora perdeu tudo. Ela falou assim, eu perdi tudo, mas não perdi tudo. Eu estou viva. Deus vai me dar tudo novo. Deus vai me dar tudo novo, graças a Deus. Eu estou viva, minha filha está viva, meu neto está vivo, não sei quem está vivo, está todo mundo vivo, acabou. E ele disse o seguinte, Francisco, eu tenho dinheiro para chegar lá e construir tudo de novo, mas o que eu fiquei impressionado foi a alegria daquela mulher naquela situação. Eu morrendo de raiva. E a mulher dando graças a Deus. E depois ele me contou a história que fizeram a casa dela, a casa mais bonita, melhor, mais bacaninha, mais ajeitadinha. Os amigos foram lá e fizeram a casa para ela. A primeira reação nossa diante de uma perda é ira. É aquela coisa de ira, aquela coisa... Querido, agradeça a Deus, dê graças a Deus. Deus tem o melhor para você. Você não consegue enxergar a história. Você não consegue enxergar a história. Você está vendo um pontinho. Você está vendo um capítulo. Deus está vendo a história toda. Ele sabe a história toda. Ele sabe onde ele vai te levar. Afinal de contas... Ele diz em Romanos 8, 28, o que Romanos 8, 28 fala? O quê? Quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu me lembro de uma menina, filha de pastor. Sabe que filho de pastor tem um probleminha com Deus, né? Tem um probleminha. Filho de pastor tem um probleminha com Deus. E o pai dela era missionário americano,
E mudava muito. E o pai dela mudou para um lugar rural. Sempre morar em cidade. Quando eu falo assim, estou indo para o rural, uma região interior, ela ficou muito brava, ela ficou com raiva, ela não vou, não sei o quê, aquela coisa toda. Aí foi estudar numa escola que não conhecia ninguém. O povo, ninguém era conhecido dela, nenhum amigo. Ela ficou com raiva, perdeu os amigos todos, com raiva. Um dia, convidada para ser madrinha de um casamento da igreja, ela se arrumou toda, se aprontou toda, ficou toda bonita, sapatinho agulha, né? Aquele saltinho agulha, toda bacana, cabelo, né? Se arrumou toda, entrou no carro, mas ela morava na zona rural, né? E vamos embora no estradão, poeirão. De repente, buf, furou o pneu. Ela diz que saltou do carro, fala assim, o senhor é o maior desmancha prazer que tem na vida. Sou o maior desmancha prazer que existe. O senhor viu que eu ia me divertir hoje. O senhor viu que eu ia conhecer. O senhor viu. O senhor quer que eu fique lá naquela casa, lá no fim de um mundo, entre as galinhas. O senhor, e aquela coisa. Eu sabia que não ia dar certo, eu sabia. Ela no fim do mundo, tudo escuro. De repente, ela escutou um barulho de um ronco de um motor. E aparece bem na estrada assim um trator. Desce um cara e fala assim, fim do mundo, no fim do mundo. Assim, o que houve, moça? Furou o pneu, eu estou indo para uma festa, não sei o que eu faço. Não, pode deixar que eu troco para a senhora. Disse que botou o trator, levantou, não sei que trator era, disse que levantou o carro, trocou. Ela falou, não, deixa que eu troco. Não, a senhora está toda bonita, está toda arrumada, deixa que eu troco, não sei o quê. E foi conversando com ela, e já foi conversando, já foi se apresentando, já foi falando dos amigos, não sei o quê, que vai ser bom, não sei o quê. Só sei que ela chegou na hora do casamento. Ela chegou na hora. Quando ela viu o cara levantando o carro e já tirando a roda, ela falou, Deus, não faz isso não. Não faz isso não, porque eu já falei tão mal do Senhor que agora está difícil trocar a história. Está na hora difícil trocar a história. Falar como é que eu vou falar? E aquilo foi uma lição para ela, para a vida toda, que ela falou assim, toda vez que eu estou numa crise, toda vez que eu estou numa falta, toda vez que eu estou numa situação difícil, eu digo para Deus, eu já estou ouvindo o barulho do trator. O Senhor já está mandando socorro para mim, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida, o trator chegando na tua vida, vai desatolar você, em nome de Jesus. Determine ver a crise como uma oportunidade. Fala assim, crise, frustração, dor, é uma oportunidade que Deus me dá para o meu crescimento. Oportunidade para o meu crescimento. Nenhuma crise acontece desnecessária. Nenhuma crise acontece de forma desnecessária. Nessa crise você quer o quê? Deus quer o quê? Transformação. Deus não quer que você seja a mesma pessoa. Deus quer que você seja uma pessoa diferente. Deus quer que você cresça, que você amadureça. Deus não quer você com as mesmas manias, com as mesmas desculpas, com as mesmas conversas, com as mesmas reclamações. Deus quer você uma pessoa diferente. Por isso que a crise precisa ser falada, conversada, orada, estudada. Para quê? Para que a crise não seja desperdiçada. Passar uma crise e não ser transformado, perdeu. Outro dia um rapaz chegou para mim, contando uma história para mim, que ele é empresário, e ele tem uma empresa, e essa empresa tinha um pessoal de escritório, ele tinha várias contas, algumas pessoas administravam as contas, e ele descobriu um rombo de 80 mil reais. 80 mil reais na conta dele. Um rombo de 80 mil. Pois bem. Eu falei para ele, querido, barato isso. Custou 80 mil reais. Você aprendeu a lição. Se você aprender a lição daqui para frente, 80 mil reais custou essa lição. Vai ser barato. Porque podia ser 800 mil. Podia ser muito mais. Aprenda a lição. Aprenda a lição. Passou por uma crise? Aprenda a lição. Passou por uma situação? Aprenda a lição.
Confia em Deus, que aquele momento que você está passando é uma oportunidade para o seu crescimento. Outra coisa que eu aprendi na crise é que recuse conselhos que não sejam bíblicos. Quando você está em crise, aparece uma pessoa que diz assim para você: se eu fosse você, sabe o que eu fazia? Eu conheço uma pessoa que resolve o teu problema. Eu conheço uma pessoa que resolve o teu problema. Dá um dinheirinho para ele e resolve o teu problema. Mas não vai perguntar como é que ele vai resolver. Você tem que ficar quieto. Dá o dinheirinho e pronto. Recuse conselhos desse jeito. Recuse. Busque pessoas maduras. Busque pessoas mais maduras que você, biblicamente. Procure pessoas que vão te dar conselhos segundo a ótica de Deus, não segundo a ótica do, eu acho que, eu sinto que, eu penso que, isso... Não, tem que dizer assim, tem que ser um conselho assim, está escrito que. Está escrito que. Esse é o conselho que você precisa. Conselhos não bíblicos te afastam de Deus. E aí você perde a herança, perde a riqueza daquele momento. Aquele momento Deus criou para te ensinar alguma coisa e não para que você fosse a mesma pessoa sempre. A crise, Deus usa a crise para te ensinar a ser uma pessoa diferente, a fazer uma semeadura diferente, um discurso diferente, uma palavra diferente. Não aceite conselhos que não sejam bíblicos. Busque sabedoria naquelas pessoas mais maduras. Ore, leia, estude. Nada resiste uma hora de investimento. Nada resiste uma hora de investimento. Qual é o seu problema? Não sei. Invista uma hora do seu dia. Você resolve esse problema. Qualquer coisa que você precisa, se você investir uma hora do seu dia, você resolve esse problema. Não existe nada que resiste à sua decisão, à sua disciplina. Recuse, o que eu aprendi com a crise? Recuse a dar lugar às suas emoções flutuantes. O que é emoção flutuante? Aquele negócio, você está bem, aí você está mal. Aí você está bem, aí você está mal. Emoção flutuante é quando você fala assim, mas eu já orei tanto e nada aconteceu. Eu já orei tanto e nada aconteceu. Mas eu já orei tanto e nada aconteceu. Querido, então continue orando que vai acontecer. Não fique com a sua emoção flutuante. Não, o que é a sua emoção? Bom, a minha emoção é o seguinte. A minha emoção para no momento que eu digo, eu creio em Deus, eu confio em Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está no seu trono está nos céus, e de lá ele domina todas as coisas. E eu também sei que os pensamentos deles não são os meus pensamentos, que os caminhos deles não são os meus caminhos. Mas eu também sei que os pensamentos deles são mais altos que os meus pensamentos e que os caminhos deles são mais altos que os meus caminhos. Então eu estou em paz, eu estou esperando que Ele vai trazer a solução para a minha vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Deixa eu falar uma coisa para você. Em todas as crises, a verdade prevalecerá. Obedeça a Deus nas crises e deixa para Ele as consequências. Todos nós, quando passamos por crises, esperamos, sabe o quê? Que aquelas pessoas que nos trouxeram a crise, não é? Sejam um dia punidas de alguma forma, de algum jeito. Eu quero dizer para você que nem sempre isso acontece da forma como nós queremos. Nem sempre isso acontece. Quando acontecer uma crise na sua vida, se desliga da crise e se liga em Deus de uma outra forma. E deixe para os acontecimentos, as consequências, para Ele resolver. Não cabe a você tomar decisões se A ou B vai acontecer alguma coisa com eles ou não. Não importa. O que importa é você livrar dessa crise.
Você não pode ficar em crise a vida toda. Saia da crise. Peça ajuda, peça perdão, reconcilie-se com Ele. E aí Ele vai te ajudar, Ele vai te dar ferramentas, Ele vai te dar motivação, alegria, poder, para que a crise passe a ser apenas nada mais, nada menos do que uma fonte de crescimento, uma fonte de aprimoramento, e não uma fonte de destruição. Amém? Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana, você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana, você está invisível aos teus inimigos, porque você está debaixo da autoridade do nome de Jesus. Essa igreja ora e cobre a tua vida. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita sobrenatural. Como é que vai ser a sua colheita? Sobrenatural. Eu não escutei, gente. Como é que vai ser a sua colheita? Sobrenatural. 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 Nós vamos vencer todas as crises. Amém. E seremos mais fortes depois de cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Aleluia. Quero pedir a todos os pastores que venham aqui, pedir que toda a igreja fique em pé. Não saia não, só mais um minutinho. A Bíblia diz que quando nós nos alegramos com quem se alegra, e nós choramos com os que choram. E nós estamos chorando e sofrendo com o nosso irmão, e nós vamos orar pelo Nilber agora. Vou pedir que todos os pastores cheguem aqui perto. Cláudio, por favor, a sua esposa. Vamos todos orar. Amém? Assim, faz um momento de oração, de clamor. Em nome de Jesus. Chora, Mara. Esta foi mais uma mensagem da comunidade evangélica Sara Nossa Terra. Faça-nos uma visita e que Deus te abençoe.